Boa noite a todos, a paz de Jesus em nossos corações. O nosso tema é sobre revelações. O que seria revelar? É tirar de sob o véu, desvelar. Alguma coisa que lá está, existe, mas está oculto para nós. Nós poderíamos dizer tudo aquilo que o véu da nossa ignorância encobre. Quem sabe nós vamos conseguir desvelar, revelar. Mas a ciência, por exemplo, para o nosso mundo material, ela pesquisa, ela descobre, ela depois nos revela como funcionam as coisas neste mundo, os fenômenos, como se dão, o que é que os causa. Agora, em relação às coisas da vida espiritual, nós também temos muita ignorância. Muita coisa nos está escondida, oculta, mas são reais. E a nossa ignorância é que não permite a gente conhecer tudo ainda. Mas se nós precisamos dessas informações para irmos progredindo, para direcionarmos a nossa trajetória evolutiva, e sozinhos nós não conseguimos entender, não dá para nós sozinhos alcançarmos, então o plano espiritual superior promove revelações. A providência divina manda para nós essas informações através dos seus mensageiros, os espíritos superiores, e também aqui na Terra através de profetas, de porta-vozes, de médiums. Essas revelações das coisas espirituais, elas sempre estão fundamentadas em verdades. Não podem ser revelações falsas. Ou nós estamos tendo acesso a algum conhecimento real, ou não serão revelações espirituais. E essas revelações também são dosadas segundo o grau de evolução do povo que a recebe. Porque se essa revelação fosse muito avançada, o povo não poderia entender, rejeitaria, não assimilaria. De acordo com o local e a época, assim a informação espiritual é dosada. Não que os espíritos não saibam muito mais, sabem, mas eles não colocam ao nosso alcance prematuramente. Assim como um professor que é um catedrático, entretanto, se ele for a um jardim de infância, ele vai falar na linguagem das crianças e o que elas podem assimilar. Essas revelações espirituais vão ocorrer sempre que o progresso humano exigir. Não tenhamos preocupação. Quanto mais nós nos desenvolvermos intelectual e moralmente, mais informações nos virão, de acordo com o nosso progresso. E quando essas revelações vêm, é muito interessante, porque elas inicialmente relembram e confirmam as verdades que anteriormente já foram reveladas. Quando um professor dá uma aula assim em série, sempre que ele começa, ele recapitula um finalzinho da anterior. As ideias para fazer aquele link, aquela ligação. Mas também quando eles veem os Espíritos do Senhor com essas revelações, eles aproveitam para desfazer ideias errôneas. Porque as pessoas receberam a revelação, mas às vezes não entenderam direito e começaram a passar erradamente a informação. Eles corrigem. Quando vem fazer uma nova revelação, eles corrigem. Houve também deturpações. Às vezes é da ignorância, mas às vezes é da má fé. E então eles também se preocupam quando fazem uma nova revelação
em corrigir as deturpações que houve na anterior. E vão acrescentar algo mais, trazem algo de novo. Então eles ampliam os conhecimentos e as perspectivas espirituais para o ser humano com as suas novas revelações. E a humanidade, nós, como é que nos comportamos diante dessas revelações que vêm do alto? Às vezes a pessoa não quer compreender. Alguns não conseguem. Estão falando grego para mim. Não estou entendendo o que é isso. Não vejo interesse. Não alcanço. Outros alcançam, compreendem, mas não querem aceitar. Porque se aceitarem vão ter que modificar o seu modo de vida e eles não querem. Querem continuar como estão. Outros deturpam a mensagem, vão passar deturpada para os outros, vão atrapalhar a revelação, fazem acréscimos indevidos. A gente não diz que aqui na Terra, quem conta um conto aumenta um ponto? Pois assim as pessoas também fazem com as revelações espirituais, as revelações divinas. Elas alteram, acrescentam aquilo que não é da revelação. Uns fazem isso porque não estão entendendo bem, é ignorância. E outros fazem isso porque querem adaptar a revelação aos seus interesses. E muitas revelações já foram feitas à humanidade. Jamais Deus deixou órfãos os seus filhos nos mundos corpóreos. Sempre vieram aqueles reveladores de acordo com o grau de desenvolvimento do povo da época. E essas revelações, que nós às vezes já não concordamos mais, entretanto nós precisamos respeitar. Porque todas elas têm em si verdades fundamentais. Elas não eram mentirosas. E elas contêm informações verdadeiras. Porém, nós estamos esperando as revelações mais avançadas. Mas para algumas pessoas, aquelas revelações ainda são adequadas. E nós precisamos respeitar isso. Houve muitas revelações no mundo, para os chineses, para os hindus, para muitos povos. E essas revelações são um pouco diferentes da nossa cultura. Então nós vamos mencionar 3 revelações que para a nossa educação, nossa cultura judaico-cristã, elas apresentam uma continuidade, uma sequência. São essas revelações: mosaísmo, cristianismo e espiritismo. Vamos ver essa primeira revelação, a de Moisés. Mais ou menos é de 1300 anos antes de Cristo. É bem antiga, não é? Bem antes de Jesus. E de Jesus para cá nós temos 2000 anos. Então essa primeira revelação que nos interessa estudar, ela tem 3300 anos mais ou menos. É bem antiga. Moisés. Eu acredito que a maioria de nós, por causa da nossa formação judaico-cristã, a maioria de nós aprendeu a história de Moisés, não é? Que está na Bíblia. Ele era hebreu, israelita, mas ele nasceu no Egito. O povo israelita tinha ido para lá e se desenvolveu muito lá dentro do Egito. Mas os egípcios começaram a não gostar daquele povo crescer muito dentro do seu país e controlaram um pouco aquele povo. Uma das leis é controle de natalidade. Se vocês tiverem, eles tinham muitos filhos, não é? Eles atendiam ao crescer e multiplicai-vos. Então eles baixaram uma lei que era uma espécie de controle de natalidade. O primeiro filho homem que nascesse após o decreto dos egípcios seria morto. Era para não ter filho. Não tenha filho, né? E, entretanto, Moisés nasceu depois desse decreto. Ele ia ser morto.
Ele não era o primeiro homem, filho homem da família dele, mas era o primeiro que nasceu depois do decreto, não é? Então ele iria ser sacrificado. Mas a mãe dele fez uma cestinha, vedou bem, não é? Colocou o menininho ali e mandou levar. Onde? Lá nas águas do rio Nilo, onde a princesa egípcia se banhava. E a princesa gostou do menininho e como que adotou como filho, porque ela o criou lá no palácio do faraó, com toda a boa educação, com todas as regalias. Mas Moisés sabia que ele era israelita, ele tinha contato com a família dele. E uma vez ele viu um soldado egípcio maltratando um israelita, e ele não resistiu, agrediu o soldado e o matou. Aí ele precisou fugir, teve que fugir para muito longe. E lá longe, ele recebeu uma ordem divina. Como é que ele pôde receber essa ordem divina? É porque ele era profeta, ele era médium, ele era um porta-voz divino, não é? E ele recebeu a ordem. Qual era a ordem mesmo? O que ele tinha que fazer? Quem lembra? É libertar o povo dele, que eles achavam que aquilo era um cativeiro, não é? Libertar o povo de Israel e levá-lo até uma terra prometida, Canaã, não é? Então ele assumiu essa liderança, ele conseguiu retirar o povo dele daquela situação e ficou peregrinando com o povo cerca de 40 anos pelo deserto. Isso foi muito necessário, porque o povo estava amolentado, misturado com muitos costumes, e para ter aquele sentido de povo, de união, eles precisavam estar sozinhos e dependentes só deles mesmos. Então 40 anos peregrinaram pelo deserto, até que eles conseguiram encontrar a Canaã prometida e conquistá-la. Eles dizem que Deus deu aquela terra para eles. Deu nada, eles brigaram por ela, eles batalharam por ela, não é? Fizeram guerra por ela. Bem, com aquele povo que ele libertou daquela espécie de escravidão, Moisés se tornou um líder. Eles reconheciam a liderança de Moisés. E como líder, ele precisava organizar aquele povo, ele teve que fazer leis. E essas leis estão em 5 livros básicos, que são chamados, portanto, Pentateuco. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. É interessante que o Espiritismo também tem 5 livros básicos, não é? A gente diz o Pentateuco Espírita. Essa lei que Moisés decretou para o povo israelita, pelas quais eles se guiavam, tinham um aspecto duplo. Havia uma lei que vinha do alto e havia outra lei que era Moisés que decretava. Só que ele dizia que Deus é que mandou, porque senão o povo não obedeceria, não é? Bem, da lei divina daqui a pouco nós vamos falar. O decálogo, os 10 mandamentos. Essa parte divina da lei de Moisés, ela vale para sempre, não vai perder o valor. Mas a lei civil ou disciplinar que Moisés fez para dirigir o povo era sobre hábitos de higiene, regulava os direitos e deveres de cada um, procurava evitar mescla de costumes com outros povos. Então as leis de Moisés, ele homem, algumas são moralmente boas, mas há outras que não são, não. São de acordo com a época. São medidas drásticas, daqui a pouco nós vamos ver. Agora, como médium, como profeta, ele continuava recebendo as instruções do mais alto para guiar o povo israelita. Moisés, então, foi aquilo que nós poderíamos reconhecer como um chefe político, civil e militar também. Ele era tudo, né, para aquele povo. E ele era muito zeloso da unidade nacional e da unidade de religião do seu povo.
Não querem ver como as ordens dele nem sempre estavam de acordo com as ordens do alto? Dentro da Bíblia, nós vamos encontrar uma lei de Moisés. Uma viúva que não teve filhos, o marido morreu e não deixou descendência. Tinha essa mulher o direito de pleitear, casar com o seu cunhado, um dos irmãos do marido. E naquela época, ele podia ter mais de uma esposa, cada homem, né? Então, mesmo que ele fosse casado, ela tinha direito a casar com ele. Por quê? Porque eles queriam formar um grande povo para Jeová, ter muitos filhos, crescer e multiplicai-vos. Então, como ia ficar uma mulher em idade fértil, sem ter filhos para o povo de Israel? Tinha a mulher o direito de pleitear casar com o seu cunhado, para que ela tivesse a descendência, não é? Mas e se o homem não quisesse casar com ela? Ele passava por uma cerimônia que era de humilhação. Eles iam chamar daí em diante a sua família a casa do descalçado. Eles tiravam o calçado da pessoa. Mas e daí? Para nós não significa nada, para eles era terrível. Significava, este homem não quis contribuir para a grandeza do povo de Israel. Ele ficava apontado, não é? Agora imagine se nós vamos seguir essa lei hoje. Mas está na Bíblia. E daí que está na Bíblia? São livros antigos, são leis de Moisés para um povo também antigo. Não se aplicam mais hoje, não é? Olha outra lei. Era permitida a escravidão. Um pai podia vender seus filhos como escravos. Fazia um bom dinheirinho. E também quando ele estivesse devendo e não pudesse pagar, ele podia vender a si mesmo, a sua família, para pagar a dívida. Já imaginaram? Quanta gente que está devendo aí, né? Já imaginou? É lei que está na Bíblia, mas a gente não segue mais. Segue? Não. É uma parte antiquada. Era útil para aquele povo e aquela época. Moisés estava certo como um líder, mas não é lei divina. Não é lei divina. Eles tinham uma lei que é muito dolorosa e o pessoal às vezes quer aplicar ainda hoje. O filho bastardo, quer dizer, o filho de mãe solteira, que o pai não reconheceu. Esse filho bastardo não podia entrar na congregação, não fazia parte do povo israelita, não era um cidadão, era marginalizado. Ele, seu filho, seu neto, seu bisneto, seu trineto, seu tataraneto, até a 10ª geração. Que coisa horrível! Que culpa tinha a criança? Mas por que eles faziam isso? Eu fico aqui pensando que eles queriam controlar, para que as pessoas só tivessem filhos dentro do casamento, tudo organizadinho. Mas eles não conseguiam, né? Imagine se consegue isso com a natureza humana. Mas eles faziam. E a pessoa ficava marginalizada, ela e todos os seus descendentes. Muito cruel, vocês não acham? Está na Bíblia, mas é lei de Moisés, não é lei divina. E nós estamos aprendendo a separar o que tem na Bíblia, de divino ou não. Então, da parte humana da Bíblia, muita coisa ficou ultrapassada pelo progresso. O conhecimento humano avançou, houve mudança de costumes. Agora, da parte divina, das revelações que os mensageiros fizeram, daqueles porta-vozes da época, os profetas, não, aquilo não perdeu o seu valor, permanece atual sempre. Querem ver alguns exemplos? Encontramos a lei de hospitalidade para com os viajores. Naquela época, não havia esses hotéis como nós temos hoje. Às vezes uma pessoa que saía em viagem ficava desprotegida. Não tinha o que comer, onde repousar, onde se proteger.
Então havia essa ordem que vinha do alto, veio por inspiração do alto, que era um dever hospedar os viajores. Jesus conta uma parábola de um homem que recebeu um hóspede dentro da noite e foi pedir ao vizinho, né, que lhe desse alguns pães para atender o seu hóspede, porque era dever a hospitalidade. Não oprimir a viúva, o órfão, o estrangeiro e o pobre. Naquele tempo, a mulher não tinha profissões como hoje, não podia trabalhar como agora. Ficou viúva, ficou na indigência, ficou ao Deus dará. Então era para não oprimir a viúva, procurar ajudar, o órfão também. E o estrangeiro da mesma maneira, num povo estranho, se não houvesse amparo, e o pobre igualmente. Então vejam que leis maravilhosas que eram recebidas através dos profetas, leis corretas, vinham do mais alto. Outra que nós podemos citar é: Deus prefere misericórdia e não sacrifício. Jesus iria repetir isso: misericórdia quero e não sacrifício. Não agrada a Deus que nós estejamos matando animais ou pessoas ou nos flagelando para agradá-lo. Deus não se agrada com isso. Ele quer o bem de todos, não é? Mas já estava lá a informação entre os israelitas, vinda do alto. Ezequiel também diz assim: olha, o justo não paga pelo pecador. Porque até hoje, quando nasce uma criança com problemas numa família, os adversários daquela família, se não tem compreensão, falam: bem feito, hein? Deus tarda, mas não falha, hein? Olha aí o filho que teve. É um engano. O filho não paga pelos defeitos do pai. Mas alguns israelitas pensavam assim. E Ezequiel, o porta-voz divino, o médium, transmitiu do alto a informação: não, Deus é muito justo, cada pessoa recebe pelos seus atos. E Deus sempre perdoa, dá recuperação ao pecador que se arrepende. Então nós estamos vendo que quando as informações eram de origem espiritual superior, elas não mudaram, elas valem para sempre. Mas o que era a lei de Moisés e que o povo pensa que ainda deve seguir, essas se modificaram com o tempo. Vamos ver o decálogo, os 10 mandamentos? Ele foi ditado por Deus a Moisés. Será? Espera um minutinho, meu bem, não põe ainda. Deixa eu ver onde você está. Eu ia começar. O decálogo, pode ser. Isso. Então, costumamos dizer que Moisés recebeu esse decálogo por ditado divino. Alguns até representam que veio como um raio, né, e escreveu nas pedras. Será que foi escrito assim milagrosamente? Não, nós não vamos tirar a autoridade do relato bíblico, porque pode haver um fenômeno de efeito físico e produzir isso. Entretanto, os 10 mandamentos já existiam em povos antigos. Na religião bramânica, nos textos mágicos da Síria, no livro dos mortos, lá no Egito. E Moisés não foi criado? No palácio do faraó, ele devia conhecer. No livro dos mortos já estão esses 10 mandamentos, mudando um pouquinho as palavras, mas são as mesmas recomendações. No famoso Código de Hammurabi, cerca de 700 anos antes de Moisés, lá já estavam a lei das 10 tábuas. Só que Moisés ainda pôs assim uns pequeninos detalhes que um historiador achou que eram infantis. Mas basicamente as mesmas leis já estavam naqueles povos antigos. E ao menos uma parte desses mandamentos Moisés deveria conhecer. Vamos ver como está na Bíblia, como Moisés colocou no livro Êxodo os 10 mandamentos. E vamos comparar com o catecismo católico. E a nossa intenção não é criticar nem desmerecer, é conhecer. É conhecer. Então vamos ver lá. Agora pode.
Primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Porque havia povos idólatras na ocasião. E os israelitas só tinham que adorar Jeová e não outro Deus. Por isso que eles recomendavam: não terás outros deuses diante de mim. Aí o pessoal adaptou para a nossa época, amar a Deus sobre todas as coisas, não é? Não ficou mal. Agora o segundo mandamento, segundo Moisés: não farás para ti imagem de escultura das coisas que estão no céu, na terra, não adorarás tais coisas, nem lhes prestarás culto, porque o pessoal adorava ídolos, representações. Tá? Aí tiraram esse mandamento. Não, no catecismo católico não tem isso. É porque também nessa época em que eles fizeram essa comparação, eles tinham imagens dentro das igrejas, e que infelizmente muita gente idolatrava. É certo que é só uma representação, mas o povo às vezes não entende assim, não é? Então suprimiram, ficou faltando, não é? Então agora vai ficar sempre defasado. Terceiro mandamento: não tomarás o nome do Senhor em vão. Não tomar seu santo nome em vão. Muito bem, só que ficou o segundo. O quarto: lembra-te de santificar o dia de sábado. Porque para os israelitas o dia de sábado era sagrado. Era só dedicado às coisas espirituais. Não podia trabalhar. Nenhum trabalho podia ser feito. Os discípulos de Jesus, num sábado, estavam com fome, estavam em serviço, e eles colheram espigas para se alimentar, foram criticados. Jesus foi alertado: olha lá, os teus discípulos. Jesus curou uma pessoa no sábado, não pode, ele está violando o sábado. Então para eles era o sábado que era o dia do Senhor. Interessante que essa lei apenas significava para não viver só para a matéria, cuidar só da matéria. Pensa pelo menos um dia da semana em Deus, nas coisas espirituais. E nós diluímos isso porque nós pensamos em Deus todos os dias da semana. Se não pensamos, deveríamos pensar. Porque todo o nosso tempo vem de Deus, é para Deus. Nós não cuidamos só do corpo, temos que cuidar da alma, não é? Naquele tempo tinha escravidão, coitado do escravo, se não tivesse essa lei, não descansava nunca, não é? Então era uma lei muito útil. Agora puseram assim: guardar domingos e festas de guarda. É um modo de colocar um descanso e pensar nas coisas espirituais, tudo bem. Quinto mandamento de Moisés: honra teu pai e tua mãe. É o quarto do catecismo católico: honrar pai e mãe. Sexto: não matarás. É o quinto para os católicos: não matar. Sétimo: não cometerás adultério, não pecar contra a castidade. Oitavo: não furtarás. É o sétimo: não furtar. Nono: não dirás falso testemunho, não levantar falso testemunho. Décimo: não cobiçar a casa ou a mulher do próximo, nem coisa alguma que lhe pertença. Era um só, repararam? Mas como do outro lado está faltando, porque suprimiram o segundo, então eles separaram. Não desejar a mulher do próximo é nono, e não cobiçar as coisas alheias é décimo. Então acertaram, ficaram 10 mandamentos do mesmo jeito. Bem, a revelação através de Moisés teve uma característica principal. Quando a gente lê, a gente vê sempre aquele Deus poderoso, justiça divina. Essa é a tônica de toda a revelação de Moisés. Mas mesmo Moisés, ele deu o anúncio de uma continuidade, uma sequência na revelação futuramente. Porque as informações espirituais já acabaram? É só isso? Não, vem mais.
conforme o progresso da humanidade. Então ele já anunciou o quê? Moisés e outros profetas do Velho Testamento anunciaram que viria o Messias, o Cristo, o Salvador para o povo de Israel, se eles cumprissem aquilo que já fora revelado, as leis que eles já haviam recebido. E realmente lá veio a segunda revelação, a do Cristo, há 2000 anos. Jesus trouxe novos ensinos, adequados aos novos tempos. E quando ele começou a falar dos ensinos, algumas pessoas acharam que Jesus estava desrespeitando a lei mosaica, que estava modificando a lei, revogando a lei. Jesus se justificou. Não cuideis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Ele afirmou, é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um assento da lei. Porque a lei divina, essa lei de Deus que rege os mundos, a vida dos seres, ela é imutável. Ela não muda e ela será cumprida integralmente. Nós, os seres humanos, os criados por Deus, é que devagarinho vamos começando a entender qual é a lei divina, como devemos agir, não é? Mas ela não muda, a lei continua a mesma. Nós é que vamos modificando, nos aperfeiçoando. Como Jesus fez em relação à revelação anterior? Ele mostrou o verdadeiro sentido. Lembram que nós falamos que às vezes o pessoal deturpa, não entende? E Jesus então mostrou o verdadeiro sentido, corrigiu distorções. Olhe uma: o sábado é para o homem e não o homem para o sábado, por causa daquilo. Eles estabeleceram o sábado de tal forma que a pessoa ficava escravizada ao sábado. Não, o sábado foi feito em favor da criatura humana, para ela ter um tempo de pensar em Deus, e não para dominar a criatura. Não é o que entra pela boca que contamina o homem, é o que sai dela, porque revela o que está no interior. Eles tinham uma preocupação com pureza e impureza. Esse alimento pode comer, tem que lavar a mão antes de comer, um bom preceito de higiene. Mas eles faziam disso uma questão de pureza espiritual. Aí Jesus disse, não, pureza espiritual é outra coisa. Vem do íntimo, o que você pensa, o que você sente, aí que você precisa purificar. Jesus também desenvolveu e adaptou a revelação anterior ao grau de adiantamento moral agora da humanidade. Eles tinham aprendido assim: amarás ao teu próximo e aborrecerás ao teu inimigo. Quer dizer, você gosta do amigo, mas não gosta do inimigo. Jesus mudou, não mudou? Ele falou para amar até mesmo ao inimigo, fazer o bem, orar por ele. Mudou ou não mudou? Mudou. Ele avançou, ele desenvolveu, porque as pessoas até ali já tinham aprendido a corrigir certos costumes. Agora ele vem com outro chamado, um pouco mais adiante. Ele informou melhor sobre a vida futura, penas e recompensas após a morte. Ele contou uma parábola do rico e do Lázaro, estão lembrados? Ele mostrou a diferença de situação no plano espiritual, na continuidade da vida, de acordo com aquilo que a pessoa viveu aqui na terra. Porque entre os israelitas havia, por exemplo, os saduceus, que não acreditavam em ressurreição, em continuidade de vida. Morreu, acabou. E Jesus veio e afirmou que a vida continuava e que a justiça divina se fazia. Ele falou com o Nicodemos, o doutor da lei, sobre reencarnação. Já havia essa ideia lá entre os israelitas, mas estava escondida, não estava bem compreendida. E Jesus então reeditou a mensagem. Jesus deu nova e melhor ideia de Deus. Como era o Deus de Moisés? Terrível, ciumento, vingativo, cruel, implacável, injusto, exclusivo do povo israelita. Só para o povo israelita, os outros eram gentios, estrangeiros. Ele impunha o modo como queria ser adorado.
e qualquer inobservância que as pessoas fizessem, ele se ofendia. Punia e recompensava só com os bens da terra. A glória e felicidade era poder escravizar os outros povos e ter descendência numerosa. Dominar na terra. Era assim que eles entendiam. E como é o Deus revelado por Jesus? É clemente, soberanamente justo e bom, cheio de misericórdia. Ele perdoa o pecador arrependido e dá a cada um segundo suas obras. Ele é pai não só dos israelitas, é do gênero humano todo. A todas as criaturas ele protege e chama a si. Ele não quer ser temido, ele quer ser amado. Além de modificar a ideia de Deus, Jesus resumiu toda a lei e simplificou, porque eles tinham tornado a coisa tão complicada, que só os doutores da lei sabiam o que era certo e o que era errado. Mas Jesus simplificou para o povo. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Eles já tinham essa lei, esse ensinamento, mas estava soterrado, sufocado, e Jesus ressaltou. Aí estão toda a lei e os profetas. Amar a Deus e ao próximo. Jesus também mudou, porque o decálogo, repararam? Não fazer isso, não fazer aquilo, não fazer aquilo outro, não. Jesus mudou. Tudo quanto quereis que os homens vos façam, fazei-o vós a eles. Faça. Seja generoso, perdoe. Ele mudou o enfoque de negativo para positivo. Mas o mais importante é que Jesus exemplificou tudo que ele ensinou. Porque na Terra nós tivemos muitas revelações e muitos reveladores. Mas Jesus, ele não só falou, ele fez, ele viveu. Ao longo de toda a sua vida, na sua morte e no seu ressurgimento espiritual, ele sempre exemplificou essa lei divina que ele estava revelando à humanidade. Principal característica da revelação do Cristo: o amor. Mas ele também fez um anúncio de uma continuidade na revelação futuramente. Naquela ceia pascual, ele disse aos seus discípulos: muitas coisas tenho para vos dizer, mas não as podeis suportar agora. Ainda não era tempo. Precisava aguardar o amadurecimento da alma humana, o progresso da ciência. Não adiantava querer falar muita coisa a mais. Se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. Esse outro Consolador, que não é Jesus, também não é uma pessoa, o Espírito de verdade. Olha lá, é mensageiro espiritual, não é alguém corpóreo, não. Que o mundo não pode receber. Por que não pode? Porque não o vê e absolutamente não o conhece. Não é o que acontece com a maioria das pessoas? Eu só creio naquilo que eu vejo e naquilo que eu toco. Eu não vejo, eu não toco, eu não creio. Não é? Mas quanto a vós, os discípulos, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Eles até já trabalhavam com a mediunidade, não é? Eles intermediavam os espíritos. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito, não é qualquer Espírito, é Espírito Santo, Espírito bom, Espírito de luz, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas, olha as revelações, e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Evangelho segundo o Espiritismo. Está recordando tudo que Jesus falou, mas, naturalmente, colocando mais atualizado, não é? Tirando as deturpações. Então a gente conhece a mensagem do Cristo, o pensamento dele. Bem, meados do século XIX, progresso científico, evolução das ideias, tolerância maior para todas as formas de pensamento, visão mais cosmopolita e universal.
Busca do entendimento dos fatos pela razão. Lá na França até entronizaram a razão, não é? Agora abriu um campo novo. O ambiente humano está favorável a uma nova revelação. E essa nova revelação, lá vem ela. Onde? Qual era o ponto mais desenvolvido de cultura na Terra, naquela época? Não era Estados Unidos, não. Era a França. Então é lá na França que a mensagem, a revelação maior vai surgir, não é? A iniciativa é dos Espíritos, por isso é uma revelação. Os Espíritos do Senhor é que vêm e se manifestam, produzem efeitos físicos e intelectuais, chamam a atenção da humanidade para a realidade do Espírito, porque o objetivo é salvar a humanidade do materialismo e do egoísmo. Se não houver convicção de vida espiritual, o pessoal só pensa na matéria, e cada um por si. Fica todo mundo egoísta, então era preciso não deixar que a humanidade enveredasse por esse caminho. Estão desenvolvendo a razão, tudo bem, mas você precisa raciocinar sobre coisas espirituais também. Por isso os espíritos vieram nessa fase. Mas houve uma elaboração humana, porque Kardec codificou os ensinos, a doutrina dos espíritos, não é? Nós ainda hoje, olha, estudamos, depois nós vamos experimentar, exercitar as nossas faculdades, vamos entender, trabalhar com isso. Nós estaremos confirmando as informações dos espíritos para aceitá-las e vivê-las, não é? Então Kardec denominou a essa doutrina que os espíritos revelaram de espiritismo. E nós já sabemos os princípios que ela tem, não é? Precisamos seguir adiante, senão perdemos tempo. Queremos fazer o sorteio também, né, do teste. Então o Espiritismo não revoga a lei divina revelada por Moisés e por Jesus. Lembram? Uma verdadeira revelação, ela não contradiz a verdade que já estava lá, nas revelações anteriores. O Espiritismo recorda os ensinamentos, explica, completa, desenvolve. Ele faz uma aliança da ciência, conhecimento das coisas materiais, com a fé, a religião, o conhecimento de coisas espirituais. O Espiritismo atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus e consola por esse conhecimento espiritual, essa fé e pela esperança. Qual o caráter principal da revelação espírita? É uma verdade consoladora. Lembram? Moisés foi justiça, Jesus foi amor. E o Espiritismo é verdade que consola, é o consolador, não é? Mas também os Espíritos anunciam uma continuação. Claro que não acabaram as revelações. As bases não vão mudar. Mas novas informações poderão vir se a humanidade progredir o suficiente. É o caráter progressivo do Espiritismo. Os ensinamentos continuarão, conforme a nossa necessidade de progresso espiritual, conforme o nosso conhecimento científico também for se aperfeiçoando. Eis aí o tema, as três revelações. Algumas pessoas disseram, mas não houve outras? Houve. Mas essas três nos interessam, porque há uma sequência entre elas e condizem mais com a cultura nossa, certo? Por isso estudamos essas três revelações. Nós vamos cantar uma musiquinha, não guardei nenhuma para mim? Álvaro Rosman era um senhor espírita lá de Ponta Grossa, no Paraná, e ele compôs lindas músicas para divulgar as ideias espíritas e o Evangelho. Ele chegou a gravar, ele preparou um coral de meninas de um lar, de meninas órfãs, e veio, inclusive aqui neste salão, eles cantaram a 4 vozes e com um solista lindas canções.
Eles gravaram 2 discos, aquele vinil, não é grande, long play. Isso quase não existe hoje. Mas são canções lindas. E de lá nós tiramos essa sobre as 3 revelações. Nós não temos para todos, né? Mas estamos distribuindo aí na medida do possível. Vou tentar cantar. E a musiquinha é tão simples que logo, logo vocês aprendem e podem cantar conosco. Revelou Moisés, o médium hebreu, que Deus é justiça, o mundo aprendeu. Também é amor, revelou Jesus, exemplificando nos braços da cruz. Moisés, Jesus, revelam justiça e amor. Moisés, Jesus, revelam justiça e amor. Para completar, quem quer liberdade precisa aprender inteira verdade. No Espiritismo, o Consolador, na voz de Kardec, o codificador. Moisés, Jesus, revelam justiça e amor. Verdade, verdade, na voz do codificador.